3 horas da manhã. Enquanto você dormia, alguém no centro do poder cometeu um erro. E não foi um erro qualquer. Foi daqueles que não tem como desfazer. Sabe quando você empurra uma peça num jogo de xadrez, olha no olho do adversário e só depois percebe que abriu a única brecha que ele precisava para dar checkmate? Pois bem, o Congresso acabou de fazer exatamente isso. E o pior, eles nem sabem ainda. O que eu vou te contar agora não é opinião, não é achismo. É uma sequência de fatos que aconteceu em menos de 24 horas. E tem um detalhe nessa história que praticamente ninguém colocou na equação. Um detalhe que transforma o que parecia uma derrota gigante do governo na maior armadilha política dos últimos meses, talvez dos últimos anos. Vamos por partes. Respira, porque a coisa é mais embaixo do que parece. Primeiro golpe. O Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, por 42 votos a 34. Votação secreta. A última vez que um presidente sofreu uma derrota dessas foi há mais de 100 anos. 100 anos. Não é pouca coisa. Messias não era qualquer um. Era o advogado-geral da União, o braço direito jurídico do Planalto. O cara que conhecia cada processo, cada fraqueza, cada carta na manga do governo. Derrubaram ele. E fizeram questão de fazer isso de forma secreta, para que ninguém precisasse assumir publicamente o que todos combinaram no privado. A mensagem foi clara. O Senado manda, o Planalto que se curve. O Centrão mostrou os dentes. Mas olha, mal deu tempo de processar. O segundo golpe veio ainda mais pesado. O Congresso inteiro derrubou o veto do presidente Lula ao chamado PL da dosimetria. Você sabe o que essa lei faz? Ela reduz pena para crimes graves, inclusive para crimes ligados à tentativa de golpe, inclusive para os atos de 8 de janeiro. No Senado, foram 49 votos pela derrubada do veto, 49, contra apenas 24. Mais de 2/3 da casa votando para aliviar a mão de quem atentou contra a democracia. Sem debate, sem audiência pública, sem constrangimento, em menos de um dia. 2 golpes, 24 horas. Parece que o governo está no chão, né? Parece que o Centrão venceu, parece que o Planalto perdeu o rumo e não sabe mais o que fazer. As manchetes já começavam a escrever a derrota de Lula. As redes sociais do campo conservador já estavam em festa. Só que é aqui que tudo muda. É aqui que o jogo vira. Porque existe um detalhe que o noticiário não contou, um detalhe que pouca gente viu, mas que quem entende de direito e de política percebeu na hora. O Congresso, na pressa de comemorar, na pressa de humilhar o Planalto, na pressa de mandar um recado, cometeu um erro tão elementar, tão primário, tão infantil, que Alexandre de Moraes, ele não tá bravo, ele não tá preocupado, ele tá rindo à toa, pode ter certeza. Vou te explicar direitinho. Pega essa parte com atenção, porque é aqui que você vai entender tudo. O PL da dosimetria, na sua versão original, era uma monstruosidade jurídica. Misturava réu do golpe com chefe de facção, estuprador, miliciano, sequestrador. Era uma colcha de retalhos legislativa que misturava benefício para criminoso comum com benefício para réu político. O governo vetou tudo. E fez bem. Qualquer jurista minimamente sério que lesse aquele texto percebia que a lei não tinha como sobreviver a um escrutínio constitucional. Aí veio a pressão popular. As redes sociais explodiram, o termo Congresso inimigo do povo dominou as buscas, vídeos denunciando a jogada passaram de 1 milhão de visualizações e o presidente do Senado, sentindo o calor da opinião pública, tentou um caminho do meio, uma saída espertinha. Ele disse: vamos derrubar o veto, mas só a parte que beneficia os réus políticos. A parte do bandido comum a gente mantém o veto. Assim a gente ajuda os aliados de Bolsonaro, mas não paga o preço público de aparecer como protetor do crime organizado. Pareceu inteligente, né? Pareceu uma saída de mestre. Pareceu que eles tinham encontrado o equilíbrio perfeito entre poder e imagem. Só que a Constituição não permite fatiar veto. Não existe isso no direito brasileiro. Não existe essa figura jurídica. Ou você derruba o veto inteiro, ou você mantém o veto inteiro. O Congresso, na pressa, inventou uma modalidade de veto que não está na lei. E ao fazer isso, criou uma contradição jurídica absurda. E mais do que isso, violou o processo legislativo previsto na Constituição. É exatamente por isso que Alexandre de Moraes está rindo à toa. Não porque ele é poderoso, não porque ele quer ser o protagonista, mas porque o adversário perdeu a guerra antes mesmo de ela começar. O adversário cavou a própria cova, montou a própria armadilha e pisou dentro sozinho. E tem mais um pedaço dessa história, um pedaço que liga tudo a dinheiro, muito dinheiro. Enquanto isso tudo acontecia, nos bastidores do Congresso circulava um nome, Banco Master. Você já ouviu falar? Investimentos milionários de regimes próprios de previdência, o caso da Amapá Previdência, que aplicou 400 milhões de reais do patrimônio público em situações que estão sob apuração, bilhões em jogo,
fortunas de investidores milionários entrelaçadas com decisões políticas e uma elite financeira que tem todo o interesse em manter certas investigações paradas. Investigações que envolvem nomes do alto escalão do legislativo, e esses nomes têm interesse direto em que certas CPIs não se instalem, que certas comissões não funcionem, que certas estruturas não sejam expostas, porque o dinheiro que está sendo investigado não é dinheiro privado qualquer, é dinheiro de fundo de previdência, é a aposentadoria de servidores públicos, é recurso público que deveria estar protegido e rentabilizando. Quando você coloca o Banco Master dentro desse quadro, o comportamento do presidente do Senado começa a fazer ainda mais sentido. Enterrar CPI, barrar indicação, acelerar pautas que aliviam pressão sobre determinados grupos, isso não é agenda legislativa comum. Isso é contenção de risco, é proteger quem precisa ser protegido, é impedir que a luz entre onde ela incomoda. E quem paga a conta de tudo isso não é o presidente do Senado, não é o Congresso, não é a elite financeira. É você, é o seu bolso, é a sua segurança, é a estabilidade do país. Agora, com tudo isso na mesa, existem dois caminhos, apenas dois, e eles levam a lugares completamente diferentes. Cenário 1. O Supremo age, declara a votação da dosimetria inconstitucional, pelo fatiamento ilegal do veto, pela contradição com o PL antifacção, pelo desvio de finalidade com o destinatário declarado. A lei é enterrada antes de produzir qualquer efeito. Lula endurece a postura, reposiciona o governo, nomeia Messias para o Ministério da Justiça e o recado chega claro para a extrema-direita. Tentativa de ruptura tem custo real. A democracia sustentou o tranco. O campo democrático entra em 2026 com narrativa de vitória. Cenário 2. O Supremo recua, cede à pressão do Congresso, evita o confronto institucional, deixa a dosimetria de pé. A mensagem que chega para o Brasil é devastadora. Vale a pena pressionar as instituições. Vale a pena conspirar, vale a pena ameaçar, vale a pena invadir, porque depois o sistema negocia. A extrema-direita interpreta o resultado como sinal verde para ir além. O plano que já circula nos bastidores, ampliar a bancada conservadora no Senado em 2026 para criar maioria suficiente para pressionar o Supremo e, no limite, abrir processos de impeachment contra ministros, ganha tração real. Nesse segundo caminho, o Brasil não entra em colapso imediato, mas entra numa zona de confronto institucional permanente, onde cada nova crise chega mais pesada que a anterior. E a diferença entre esses dois cenários impacta diretamente o seu bolso, o seu emprego, o crédito, a estabilidade do país, a capacidade da sua empresa de planejar o próximo trimestre. O que define qual dos dois vai se concretizar começa a ser decidido agora, nas próximas semanas, nos próximos dias, nos próximos movimentos dos ministros do Supremo e do Palácio do Planalto. Uma manobra que durou menos de 24 horas, 2 golpes num feriado e um erro que não tem como desfazer, porque fatiaram o veto presidencial de uma forma que a Constituição simplesmente não permite, criaram uma contradição jurídica direta com uma lei já sancionada e deixaram registrado em público que a lei foi feita com destinatários específicos. Agora eu vou parar aqui, porque você precisa tirar a sua própria conclusão, e eu quero ouvir ela nos comentários. Você acredita que o Supremo Tribunal Federal vai anular essa votação da dosimetria e enterrar de vez essa lei? Ou você acha que o STF vai recuar, com medo do enfrentamento com o Congresso e deixar tudo como está? Pensa bem, porque a resposta define o futuro do país nos próximos anos. Se o Supremo agir, o recado é claro. Tentativa de golpe tem preço, a democracia não negocia. Se o Supremo recuar, o recado é o oposto. Vale a pena pressionar, invadir, tentar de novo. A virada está acontecendo agora. Não tira o olho. Não deixa essa história morrer no algoritmo. Compartilha com quem precisa entender o tamanho do que está rolando. E me responde lá embaixo. O que você acha que vai acontecer? Quero ler o que você tem a dizer. E claro, se você chegou até aqui, já entendeu que isso não é pouca coisa. Então deixa o like, se inscreve no canal e nos acompanha, porque os próximos capítulos prometem. Até mais!